A paz do Senhor, meus amados irmãos, bendito seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Hoje voltamos aqui mais uma vez, juntinhos para levar até você nosso estudo bíblico, ou seja, nossa leitura bíblica diária que está no livro de 2 Reis, capítulo 19, hoje finalizando a parte 3, a partir do verso 20, o qual nós vamos ver a profecia de Isaías sobre a libertação. Diz assim o verso 20, então o profeta Isaías, filho de Amós, mandou que fosse dito a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi o que me rogaste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Queridos, bendito realmente seja o nome daquele que tudo pode, que todos os dias está com os seus ouvidos sempre abertos para ouvir a minha oração, para ouvir a tua oração, assim também como ele ouviu a oração aqui do rei Ezequias. Bendito seja aquele o tal qual nunca deixou de guardar as nossas petições e no tempo certo liberar bênção para as nossas vidas conforme as nossas necessidades. Nós vamos ver aqui que quando o profeta ele se mostra aqui na graça do Senhor para o rei Ezequias com a palavra ouvir, se refere ao fato de que a petição será outorgada, ou seja, de que essa petição ela foi ouvida e será respondida. Amados, nós temos que aprender uma coisa diante da nossa oração, é sabermos fazer com que a nossa oração ela esteja diante da vontade do Senhor, ou ela esteja também como aquela, o tal qual vai amolecer o coração de Deus ao nosso respeito. Nós vamos ver que Davi era um homem que sabia orar, que era um homem que sabia pedir, clamar ao Senhor e também se arrepender. E o Senhor não somente perdoava os seus pecados, mas ia muito mais além, continuava garantindo a vitória ao rei Davi. Mas aqui especificamente, quando nós olhamos para o rei Ezequias, nós vamos ver que a sua oração pôde também amolecer o coração de Deus. Entenda uma coisa, meu amado, neste dia, aquele que leva ao Senhor a sua oração corretamente, né? Aquele que leva a sua oração a Deus, ele jamais vai deixar de tomar em suas mãos as suas petições e na hora bem-vinda, o Senhor ele vai se revelar a ti como aquele que não somente ouve, mas que também atende às nossas preces. No verso 21, nós vamos ver aqui uma palavra poderosa da parte do Senhor e também menosprezando, tudo aquilo que Senaqueribe estava tentando imprimir sobre o rei Ezequias, sobre nessa totalidade, em um povo que estava aprisionado, dizendo, esta é a palavra que o Senhor falou contra ele, ou seja, Senaqueribe, a virgem, filha de Sião, despreza-te e zomba de ti, move a sua cabeça por trás de ti, a filha de Jerusalém. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim, para você? Que tudo aquilo que se volta contra nós, tudo aquilo, o tal qual tenta se levantar, trazendo pânico, pavor, trazendo medo, o Senhor diz, olha, todas essas coisas eu desprezo, todas essas coisas eu menosprezo, todas as coisas eu ajo com sarcasmo ou com escárnio, porque todas elas são pequenas diante
de mim, todas elas são pequenas diante dos meus filhos. Você sabe por quê? Porque verdadeiramente quando alguém acha que está tentando afligir, acha que está tentando aí menosprezar os filhos de Deus, eles estão de fato querendo se referir ao próprio Deus, não que nós somos, mas é porque nós somos o Filho de Deus, nós somos, né, aquilo tal qual nós adoramos e honramos ao Senhor. E o Senhor, quando vê que os seus filhos estão aí sofrendo algum tipo de problemas, ele toma para si este problema, quando nós aprendemos também a colocarmos nas mãos do Senhor, e ele vai tratar, ele vai cuidar e ele vai garantir a vitória a todos os seus filhos, porque ele é Deus e Deus de guerra. No verso 22, nós vamos ter bem resumido aqui, né? Bem dialogado da parte do Senhor para o rei Senaqueribe, quem realmente ele estava se tratando, a quem ele estava querendo imprimir algum tipo, né, de afronta, que diz: a quem injuriaste e a quem blasfemaste? Ou seja, o Senhor ele faz uma pergunta para Senaqueribe: e contra quem levantaste a tua voz e levantaste bem alto os teus olhos? Mas aqui uma pergunta que o Senhor ele quer fazer para o rei Senaqueribe, ou seja, demonstrando para o rei Ezequias de que o Senhor estava com ele. E ele segue dizendo, ó, contra o Santo de Israel. E de fato, o Senhor, ele estava dizendo, né, de uma certa forma: tu não estás te dirigindo a um desses pequenos deuses falsos de outras nações, mas sim ao Criador dos séculos, ou seja, ao Criador do mundo, Criador do homem e das nações. Nos versos 23 e 24, Senhor, ele trata também com o rei Senaqueribe a respeito, né, dos seus pensamentos, a respeito de tudo aquilo que ele estava querendo tramar contra Ezequias. E o Senhor faz com que caia por terra tudo aquilo que ele achava que ele iria executar contra este rei. Ele faz aqui o Senhor com que o Senaqueribe deveria se colocar em seu lugar, no lugar de homem, o tal qual não tem o poderio e nem a fortaleza que o nosso Senhor Jesus Cristo é em todo o tempo. Porque reis, príncipes e nações se levantam de tempo em tempo, né? E eles podem cair, mas o Senhor, ele permanecerá para sempre, justo, fiel e poderoso como é. O verso 25 diz: não te deste conta que há muito tempo fiz isso, e que desde os dias antigos eu planejei? O Senhor faz uma pergunta aqui novamente ao rei, ao imponente diante das outras nações. E de novo ele permanece dizendo: e agora o faço vir, e foi para que desolasses as cidades fortes em montões de ruínas. O Senhor aqui estava dizendo a Senaqueribe que tudo aquilo que ele tinha feito antes era conforme a permissão do Senhor, era conforme o que Deus já tinha planejado para este momento, né? Mas o Senhor aqui, ele também, de uma forma correta, ele chega até Senaqueribe querendo trazer uma repreensão sobre a sua arrogância, ou sobre o tal homem, ou tal rei que ele tinha se tornado neste momento. Verso 26, os seus moradores com pequena força, quebrados e confusos, foram como a erva do campo, como legume verde e feno dos telhados, e o trigo que antes da maturidade se queima. O Senhor aqui estava dizendo, né, de uma forma mais uma vez direta, que nações poderosas se levantaram por Deus e também são destruídas por este mesmo Deus.
E mais uma vez, o verso 27 coloca Senaqueribe cada vez mais no seu lugar, e ele diz: eu sei o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Ou seja, o orgulho humano deve ficar sempre envergonhado diante da grandiosidade e do conhecimento absoluto que Deus tem de cada ser humano e de cada coração, porque perto do Senhor nós poderíamos, com esta arrogância, ser nada. Amém? E aqui nós vamos ver no verso 28 que a eficácia da oração de Ezequias, ela foi tão grande que o Senhor lhe abre a sua boca dizendo: portanto, tiraste contra mim, e o teu estrondo subiu aos meus ouvidos. E eu, portanto, porei meu anzol em teu nariz e o meu freio em teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. O Senhor querendo dizer mais uma vez que tudo que Senaqueribe estava falando era da boca para fora contra Ezequias e contra o seu povo, porque a palavra do homem não vale nada se ela não for dita por intermédio do Espírito Santo. O Senhor estava dizendo aqui com toda certeza que o que ele estava falando sobre o cativo de Israel não iria acontecer, porque partia agora somente de um coração humano e não mais da vontade de Deus ou de forma permissiva de Deus sobre Ezequias. Dos versos 29 ao 34, nós vamos ver que o Senhor começa agora aqui a imprimir uma nova história para o rei Ezequias, para Israel, e também o Senhor ele vai mais uma vez aqui garantindo ao rei Senaqueribe que ele tem cuidado e zelo pelo seu povo e que efetuará a restauração completa, a prosperidade e glória. E isso não importará o quão dificultoso possa ser o pensamento humano ou sobre o que poderemos imaginar ser tão difícil, porque para o Senhor nada é impossível, nada é tão significante para que ele não venha vencer lutas. Porque ele garante que não haverá nenhum tipo de assédio contra agora Ezequias, que ele não poderá mais aí imprimir forças agora, somente com palavras, trazendo temor a Ezequias, porque o Senhor lhe trazia conserto para as suas palavras e de que ele não obteria vitória alguma nesta empreita. No verso 35 ao 37, o Senhor cumpre a vingança sobre a Síria, fazendo com que o rei Senaqueribe viesse aí voltar para sua terra e habitar em Nínive. E quando ele estava adorando no templo de Misroque, o deus dele, Adameleque e Azé, e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e escaparam para o país da Armênia, e reinou Esar-Adom, seu filho, em seu lugar. Queridos, que o Senhor possa te abençoar e possa aí mais uma vez garantir a você toda a vitória sobre tudo aquilo que tenta te afligir, sobre tudo aquilo que tenta tirar a tua paz. Amém? Porque Ele é Deus conosco, Deus Emanuel. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, te dê vida e vida longa em sua presença e seu desejo do nosso coração. E finalizamos aqui este capítulo
19 do livro de 2 Reis. Voltaremos amanhã, trabalhando o capítulo 20, se assim o Senhor nos permitir, nesta leitura bíblica diária, que é tão rica para o conhecimento dos seus filhos. Amém?